Olá pessoal, vocês estão no canal Religiões Ante a Bíblia. Depois de algum tempo aí sem gravar vídeos, eu resolvi voltar a gravá-los, né? Religiões Ante a Bíblia, e neste vídeo nós falaremos um pouco sobre o Catecismo de São Pio X, logo depois de nossa vinheta. Pois bem, o Catecismo de São Pio X. Eu gostaria de fazer uma análise aqui de alguns artigos, né, ou melhor, de alguns parágrafos desse catecismo. Catecismo de São Pio X. Mas quem foi Pio X? Pio X foi um papa da Igreja Romana, ele foi o papa de número 257 daquela igreja, o 257º papa. O seu nome era Giuseppe Melchiorre Sarto. Ele era italiano, né? Nasceu na cidade de Riese no dia 2 de junho de 1835. O pontificado dele durou de 4 de agosto de 1903 ao dia 20 de agosto de 1911. Ele foi canonizado, né, em 3 de setembro de 1954 por Pio XII. E foi ele que escreveu esse catecismo, né? Esse catecismo é um pequeno e simples, né, catecismo escrito em 1905 com o objetivo de popularizar o ensino do catecismo católico. Tinha também a função de resumir o catecismo romano, que foi um produto importante do Concílio de Trento. E como eu disse, eu quero analisar aqui alguns artigos, né, ou alguns parágrafos desse catecismo, né? A quinta parte desse catecismo, que trata das virtudes principais de outras coisas que o cristão deve observar, né? A quinta parte do capítulo 1, do parágrafo 880 a 884. Diz assim, eu vou começar a ler a partir do 879, tá? Diz assim: é necessário a todos os cristãos lerem... É necessário a todos os cristãos a leitura da Bíblia? É feita uma pergunta. A resposta: a leitura da Bíblia não é necessária a todos os cristãos, sendo, como são, instruídos pela Igreja, mas é, contudo, útil e recomendado a todos. Esse aí é o parágrafo 879, dizendo que a leitura da Bíblia é, sim, útil e recomendável. Porém, né, ela não é necessária, visto que os cristãos, ele entenda-se, católicos romanos, são instruídos pela igreja, ou seja, eles já são instruídos pela instituição religiosa, né, ali com os seus ministros, e portanto não precisam ler a Bíblia, né? Mas o que diz a palavra de Deus, irmãos, acerca disso, né? Acerca da leitura da Bíblia, esse catecismo de São Pio X dizendo aqui que não é necessário a todos os cristãos lerem a Bíblia, né? Então eu vou deixar aqui, vou fazer a leitura, melhor dizendo, de algumas passagens, né, da palavra de Deus que nos exortam acerca da leitura das Sagradas Escrituras. Eu vou começar lendo aqui 2 Timóteo, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 ao 17. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo aqui admoestando, né, exortando Timóteo a ler a palavra de Deus, né, porque ela nos faz sábios, né, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como é que não é necessário, né? Como é que não é necessário
lermos a palavra de Deus. Eu deixo ainda Atos, capítulo 17, Atos 17, 11, também aí é uma passagem, um verso bem conhecido no nosso meio evangélico, Atos 17, 11, que diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, né? Então os bereanos, os habitantes ali da cidade de Bereia, examinavam as Escrituras para saber se de fato as coisas eram como eles estavam ouvindo ali em suas pregações pelo apóstolo Paulo. E deixa ainda, Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4, vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito, irmãos, tudo que em outros tempos foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino. Logo, é necessário sim que leiamos, é claro, a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu continuo lendo aqui, esse foi o parágrafo de número 879 que eu li, né? Mas eu continuo a leitura aqui, a partir do parágrafo 880, que diz assim, pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia? Uma pergunta. Podem ler-se as traduções em língua vulgar da Bíblia, desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. 881, agora o parágrafo 881. Por que só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? Eles respondem, só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja porque só ela é legítima depositária e guarda da Bíblia. E continua, por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras podemos conhecê-los só por meio da Igreja, porque só a Igreja é que não pode errar ao interpretá-las. Eu continuo lendo. O que deveria fazer um cristão se lhe fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes deveria rejeitá-la com horror por ser proibida pela Igreja. E se a tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. Agora o parágrafo 884. Por que proíbe a Igreja as Bíblias protestantes? A Igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou então faltando-lhes a sua aprovação, e as notas explicativas das passagens obscuras podem causar dano à fé. Por isso, a Igreja proíbe também as traduções das Sagradas Escrituras já aprovadas por ela, mas reimpressas, sem as explicações que a mesma Igreja aprovou. Ou seja, nesse parágrafo 880 ao 884, aí da quinta parte, né, quinta parte, capítulo 1 do Catecismo de São Pio X, eles dizem aos seus fiéis, né, que não aceitem, que não leem as Bíblias de versões protestantes, né? Mas é importante dizer que o texto canônico, o texto sagrado, tanto das versões católicas como das versões protestantes da Bíblia, é o mesmo. Não há diferença nenhuma. A diferença que existe é na numeração dos salmos, né? Porque a Bíblia católica, né? Ela segue ali a numeração de salmos, ela segue a numeração da Septuaginta, né? E logo após veio a tradução da Vulgata, né? Que seguiu também essa numeração de salmos da Septuaginta. A Vulgata, que é a tradução oficial da Igreja Romana. Já as versões protestantes da Bíblia seguem a numeração de salmos, a numeração original do texto em hebraico, né? Septuaginta, uma tradução que foi feita do Antigo Testamento em hebraico para a língua grega, feita na cidade de Alexandria, né, no norte do Egito, por 70 sábios, né, judeus sábios de língua grega. Daí o nome Septuaginta.
Essa Septuaginta, então, tem essa numeração diferenciada das versões protestantes no livro de Salmos, certo? E também há a diferença dos livros, né? Os livros apócrifos. As versões católicas da Bíblia, elas contêm 7 livros a mais, a saber, o livro de 1º e 2º Macabeus, Baruque, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e falta-me um outro aqui agora, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão. E um outro agora que, desculpe, mas eu não me lembro o nome. Esses livros, eles foram aprovados pela Igreja Romana no dia 18 de abril de 1546. Esses 7 livros a mais que aparecem nas versões católicas da Bíblia. Eles foram aprovados como meio de combater a reforma protestante, que então era recente, lá naquele ano de 1546. Né? Nessa época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas, do purgatório, oração pelos mortos, salvação mediante obras, etc. Os romanistas viam nos apócrifos base para tais doutrinas e apelaram para eles, aprovando-os como canônicos. Então, esses livros canônicos, aprovados pela Igreja Católica, em 18 de abril de 1546, dá a eles base para essas doutrinas aí, né? Como já foi dito aqui, purgatório, oração pelos mortos, salvação através de obras. Então, aprovaram esses livros como forma de estar buscando uma base bíblica para essas doutrinas, para esses dogmas, né, católicos. Houve prós e contras dentro dessa própria igreja, como houve também depois. Neste tempo, os jesuítas exerciam muita influência no clero. Os debates sobre os apócrifos motivaram ataques dos dominicanos contra os franciscanos. O cardeal Palavatini, em sua História Eclesiástica, declara que em pleno concílio, ouçam isso, em pleno concílio, 40 bispos dos 49 presentes travaram luta corporal, agarrados às barbas e batinas uns dos outros. Olha que ambiente espiritual, né? Foi nesse ambiente espiritual que os apócrifos foram aprovados. A primeira edição da Bíblia Católica Romana com apócrifos deu-se em 1592, com autorização do Papa Clemente VIII, né? Clemente VIII. Os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com apócrifos, colocando-os entre os Antigo e o Novo Testamentos. Não como livros inspirados, vejam bem, não como livros inspirados, mas bons para a leitura, de valor literário e histórico. Isso continuou até 1629. A famosa versão inglesa King James, de 1611, ainda os trouxe. Porém, após 1629, os evangélicos os omitiram de vez da Bíblia, para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabe discernir entre um livro canônico e um apócrifo. Né? Então, até 1629, as versões protestantes também colocavam esses apócrifos aí, entre o Antigo e o Novo Testamento, até que eles foram suprimidos de vez. Né? Há ainda outros escritos espúrios relacionados tanto com o Antigo como com o Novo Testamento. Né? Então ainda há outros livros apócrifos, espúrios, né, que não foram aprovados pela Igreja Romana. São chamados pseudo-epigráficos. Os principais do Antigo Testamento chegam a 26 e nunca foram reconhecidos por igreja nenhuma. Os referentes ao Novo Testamento, tendo um total de 24 como os principais, também nunca foram reconhecidos por ninguém como tendo canonicidade. São cheios de histórias ridículas e até indignas de Cristo e seus apóstolos. Né? Então vejam bem, volto a dizer, a diferença na versão católica e protestante da Bíblia está na numeração do livro de Salmos, né? E também que essas versões católicas contêm esses 7 livros que são apócrifos, né? Que ensinam doutrinas que contradizem, que se chocam com a Bíblia de uma forma geral. Né? Foram colocados ali para tentar embasar aí esses dogmas aí, purgatório, salvação por obras, oração pelos mortos, etc. Né? E, pessoal, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? A Bíblia fala por si só. Não é preciso que coloquemos a nossa voz nela. Né? É a regra de ouro da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? E as versões protestantes que contêm estudos, notas de rodapé, são baseados nesse princípio aí, né? Da autointerpretação da Bíblia. Vejam bem, quando eu falo de versões protestantes,
falam dessas igrejas que são ortodoxas em relação às Sagradas Escrituras, não desses grupos aí sectários, né, heterodoxos, que alguns veem como sendo protestantes, mas não são, né? Eu citaria aqui como exemplo o grupo religioso Testemunhas de Jeová, né? Eles têm uma versão, essa sim, adulterada, da Bíblia, né? Uma versão chamada Tradução do Novo Mundo, na qual eles mudam a pontuação do texto, substituem um artigo por outro, uma preposição por outra, né? Mudam, né, pontuação, enfim, tudo para adaptar a Bíblia à sua crença, né? Essa aí sim é uma Bíblia falsa, né? Sem dúvida nenhuma. Então essa orientação que é dada aqui no Catecismo de São Pio X, né, eu digo que ela visa fazer com que o fiel católico fique preso, né, aqueles dogmas ali daquela instituição religiosa, não chegando às Escrituras, né, e não chegando ao pleno conhecimento da verdade, né. O Senhor Jesus em João 17:17 vai nos dizer que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, não uma instituição, uma determinada instituição religiosa, não, nada disso, né? Nós podemos e devemos sim ir à Bíblia Sagrada, né? A livre leitura da palavra de Deus. Eu não digo livre interpretação, existe livre exame, livre leitura, né? Mas não livre interpretação, porque a interpretação, como eu já disse e repito, é a Bíblia se auto-interpretando, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Amém? Então, quando chegou no ano aí, antes do ano 400, né? Antes do ano 400 da era cristã, todos os livros já estavam aceitos, né? O reconhecimento e fixação do cânon se deu no terceiro concílio de Cartago, no ano de 397, né? Então aí, antes do quinto século, né? Toda a Bíblia aí os livros já estavam aceitos, né? Já estavam aceitos ali, o cânon já estava pronto. São as epístolas de Paulo, que são 13, né, de Romanos a Filemon, que foram escritas entre os anos 52 e 67 depois de Cristo. Atos, que foi escrito no ano 63. Os Evangelhos, que foram escritos entre os anos de 60 e 65 de nossa era cristã. O Evangelho de João, que foi escrito no ano 85. A Epístola aos Hebreus, a Judas, que foram escritos de 45 a 95 de nossa era. O Apocalipse, escrito no ano 96 de nossa era, né? Então, antes do ano 100 aí, as epístolas, né, todo o Novo Testamento já estava pronto. Amém? Então, se você gostou do vídeo, curta aí, comente, deixe um like e se inscreva em nosso canal, tá ok? Obrigado.